Um, dois. Olá, muito bem-vindos. Obrigada aí por estar assistindo este canal. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga. Tem muitos anos que eu moro fora do Brasil e eu atendo gringos estrangeiros. Até o momento eu já atendi pessoas de 19 nacionalidades, países diferentes. E este canal eu uso para trazer alguém com uma história de vida interessante. A gente conversa sobre um tópico específico. E eu tento relacionar esse tópico com saúde mental de uma forma bem tranquila, informal, enfim. Você pode me encontrar também no Instagram como @psicóloga dos gringos. E eu tenho, assim, uma alegria muito grande, um prazer muito grande de estar recebendo aqui hoje a Lorena Ribeiro, que é consultora em marketing e comunicação. Ela criou e fundou o Café com Delas, que você pode encontrar também no Instagram, @podcast Café Delas. E o tópico que a gente vai conversar hoje é sobre uma doença crônica pouco conhecida chamada lipedema. Lorena, muito obrigada por você estar aqui. Agradeço muito, tá? Muito obrigada de coração. Saúde. Saúde. E eu vou começar te perguntando o que que você tá bebendo aí nessa caneca do café delas? O que que tem dentro dela? Água. Água! Ok. Água gelada, água quente, morna. Gelada porque ela vai esquentando aos poucos, né? É até bom a gente falar sobre água aí, quando você for me perguntar, em relação ao tratamento do lipedema. Ok. Eu tô tomando um chá de frutas vermelhas com umas frutinhas chinesas. Eu não sei como é que fala em português, mas gonji, que é o nome. Esse chá, Ah, tá. ele é um pouquinho azedo, ele não é doce, não, sabe? Mas eu gosto. Aí tem a frutinha e eu como a frutinha que é um pouquinho doce. Ah, que delícia. Pois é. Então nós vamos curtir aqui o chá e a água. Lorena, eu vou começar te perguntando quem que é a Lorena Ribeiro antes e depois do lipedema? Aham. Muito bom. Essa pergunta é excelente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei onde você está. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Bom, na verdade, o lipedema apareceu na minha vida quando eu menstruei com 10 anos. Mas a descoberta foi feita pela doutora Juliana Liprandi, que tem também uma especialização em lipedema, que é muito novo no Brasil, já que foi reconhecido em 2022, né? Nós estamos em 2025, então é tudo muito novo. Ela descobriu o meu lipedema em outubro de 2023. Isso me gerou um grande alívio. Por quê? Porque dos 10 até os 51 anos, que foi quando descobriu, né? Vamos colocar aí 41 anos, de dúvidas em relação ao meu corpo. Como eu menstruei com 10 anos, Thalita, e eu comecei a fazer esporte com 10 anos, né? Eu fui uma quase atleta, foram ininterruptos 27 anos de atividade física. Ainda assim, eu tinha como é que se diz? Os sinais do lipedema. Exemplo, uma menina muito alta, já com 10 anos, aí com a menstruação parei de crescer, eu tinha 1,60 m, então na época isso era muito alto. Assim, as meninas tinham metade do meu tamanho da minha sala. E eu comecei inchaço de pernas. O que é inchaço de pernas? Exemplo, você está viajando com a sua mãe, que era o meu caso, aí eu tinha que colocar a perna para cima no banco da frente do ônibus. Aí todo mundo, não, mas que menina, como é que se... Aí começa os julgamentos, né, Thalita? Que menina mais preguiçosa, gente. Por que, que você está colocando a perna em cima? Que menina rebelde. Então, assim começou o lipedema na minha vida. E por muitas vezes eu tive com o peso bom, mas sempre com a perna mais grossinha. Eu tenho também nos braços, né? Mas na época o meu braço ele era aquele braço forte e reto, não de uma pessoa magra, mas era um braço assim, você vê com o braço reto, né? O pessoal até, eu tinha uma amiga na faculdade que ela falava assim,
Lorena, sua gordura é dura. Que coisa engraçada, né? Você é toda dura. Você não tem flacidez. Porque eu tinha muito músculo e a gordura do lipedema ficava ali em volta do músculo, mais contida. Enquanto você está com a hormônio em alta, né, Thalita? Ela fica mais contida. Beleza. Então, muitos anos. Gravidez do Miguel, aumentei 30 e poucos quilos sem comer errado. Foram 6 anos para conseguir emagrecer, mas nunca emagrecia 100% igual antes. Na retirada, na esterectomia do meu útero, né, na retirada do útero em 2017, eu aumentei 41 quilos em um ano. E aí você fica assim, gente, mas como que pode? Não tem uma alteração de tireoide. A pessoa trabalha com suplementos, conseguir emagrecer mais de 500 pessoas em 5 anos. Sabe aquele negócio assim? Por que, que ela mesma não consegue resolver o problema dela? Então vem aquele julgamento silencioso, que normalmente ele vem mais forte da família, né? Porque normalmente quem é externo à família entende mais rapidamente. E aí vem as críticas milhões, né? E por muitos anos eu fiz atividade física, mesmo com excesso de peso. Eu não parava, não parava, a não ser pelo joelho, né? Que com o colágeno eu já resolvia 6 anos esse problema. Falta de colágeno no joelho e tal. Então, eu tenho um problema nos dois joelhos, chama condromalácia patelar. Né? Bom, então muito sofrimento. Engorda, emagrece, do nada você engorda, você dorme de um jeito, acorda 2 quilos, 3 quilos a mais. Esse negócio assim, muito louco. Pós-descoberta, que foi recente, né? Está fazendo agora 2 anos e meio, né? Não, 1 ano e meio, né? Que descobriu. Me deu um alívio muito grande. Por quê? O que a doutora Juliana Liprandi me explicou? Sua vida vai ter que mudar. Para você não vai ser tão complexo, porque você já não tem os hábitos do sedentarismo, apesar de você. Eu não estava fazendo atividade física com frequência, mas eu nunca fiquei parada, né? Importante saber isso aqui. A minha vida de esporte ela é bem diferente da maioria das mulheres da minha idade, né, Thalita? 27 anos fazendo esporte não é para qualquer um. São 27 anos ininterruptos. Então, dos 10 até os 37 anos, eu fiz esporte. Qual? Eu fiz dança, 9 estilos, fiz vôlei, 27 anos, e também fiz 4 artes marciais. E dentro desse período, eu também fiz musculação. E aí a Juliana falou, como você tem esse passado do esporte, vai ser mais fácil para você adquirir esses hábitos que eu vou te falar agora. E aí esses hábitos que eu fiz a mudança, não consigo fazê-los ao mesmo tempo, os 7, 8, são as 7, 8 mudanças na minha vida, mas a maioria do tempo eu consigo fazer 4, 5, às vezes 6, às vezes 3, e assim eu vou seguindo. Tá? Então, o grande ponto é, qual que é a alegria? Alegria, descobrir o que eu tenho. Ainda assim, quem critica a vida inteira não quer saber o que eu tenho. Por quê? É importante rotular, né? Então, poucas pessoas da minha família ainda rotulam. Ah, não, ela ataca a geladeira de madrugada, ela deve ser sonâmbula, o que mais? Basicamente é isso. Ou ela é mentirosa, na verdade ela come escondido. Por quê? Principalmente a mulher, né, que não tem sororidade pela outra, que tem gente que nem sabe o que é essa palavra, ela normalmente tem esse tipo de crítica, né? Como que pode? Emagreceu todo mundo, mas ela mesma não consegue emagrecer. Trabalha com suplementos há 20 anos e ela mesma não consegue emagrecer. Entendeu, Thalita? Então, o grande problema hoje não é nem a gente descobrir que tem lipedema, é quem influencia, onde que a gente deixa influenciar. Então, por exemplo, a minha família da minha mãe é enorme. A maioria delas tem lipedema, ou no braço, ou nas pernas, mas elas não querem tratar. Por quê? Porque o peso delas não chegou no extra igual eu estava, 122 quilos. Ela segura ali o 90, 80. Você está entendendo? Só que o lipedema é uma doença que pode matar. Ela é inflamatória. Ela não é uma doença de estética. Por exemplo, você é magrinha e alta, Thalita, mas imagine que você tem lipedema no braço. O braço direito meu ele é maior. Eu sou magra. Aquilo ali é uma inflamação que pode alterar seus índices do corpo e pode te fazer virar óbito. Por exemplo,
um AVC, uma alteração de colesterol do nada, uma alteração de glicose, porque a inflamação no corpo ela é muito séria, né? E é onde que ela fica inflamada, o lipedema? Tem essa vantagem, né? Ainda bem que ela não fica sempre no abdômen. Eu tenho no baixo abdômen, mas se ela ficasse no alto abdômen, perto do coração, aí era pior. Uhum. Então, muita gente ia morrer sem saber por quê. Então, ela fica mais nos membros. A maior parte grave dela é nos membros. E a maior parte em mulheres, apesar de ter homem também que faz cirurgia de lipedema. Entendeu? Eu expliquei muito além do que você perguntou, Thalita, mas eu acredito que seja um contexto para quem não sabe o que é. Lipedema, então, é isso, uma gordura inflamatória que você já nasce com ela, é hereditário, né? É uma doença crônica que foi descoberta no Brasil em 2022. Porém, ela ainda não é atendida pelo SUS e nem por convênios particulares. Por quê? Porque o tratamento ele é multidisciplinar. Não é o tratamento, o médico do lipedema. Não. O médico do lipedema, a fisioterapeuta, a nutricionista, cirurgião plástico, psicólogo. Aí Uhum. você vai andando com vários profissionais. Deixa eu só voltar um pouco no que você falou. Eu, eu ia te perguntar o que, que era a lipedema, eu acho que você explicou assim muito bem. Mas voltando a sua identidade ou a forma como que a sua relação com o seu corpo antes e depois do diagnóstico, como que é? Assim, me parece, pelo que você falou, que depois que você foi diagnosticada, tem aí um processo de alívio que traz aí uma certa paz, mas ao mesmo tempo uma certa luta, né? Porque aquela luta de lidar aí com as críticas, e é uma outra forma de se conhecer, né? E antes, pela sua fala, parece que antes havia aí um certo incômodo em tentar entender o porquê de eu ter que colocar a perna para o alto. Como é que é, assim, essa diferença na relação sua com seu corpo antes de ser diagnosticada e depois do diagnóstico, para além do alívio que você já mencionou? É interessante a sua pergunta, né? Então, vamos lá. São duas questões aí que a gente tem muito fortes, né, no tratamento do lipedema. O psicológico de quem tem o lipedema e o físico. Os dois têm que estar em comunhão. Porque se você está bem psicologicamente e fisicamente, você sabe o que deve ser feito para amenizar e talvez até fazer uma cirurgia, que é onde que eu estou caminhando para isso, eu vou ter que caminhar para isso, né? Você se fortalece, né, Thalita? Você sabe disso melhor do que eu. As Uhum. críticas. E o interessante é que o que acontece? Com o meu corpo, eu entendo hoje como ele melhora a inflamação, mas eu entendo também que ele não vai sumir o lipedema. Uhum. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar assim. Como a minha médica disse, ela conversa muito comigo, porque ela já é minha amiga há muito tempo, né? Ela falou, Lorena, nós temos que desinflamar o lipedema o máximo que a gente conseguir, o entremeio dele, porque fica com muito líquido retido, é como se fosse uma jaca, né? Uma jaca, ela é colada na pele por dentro. Então, são vários gomos, de vários tamanhos. O visual é assim, ó, mais ou menos assim, às vezes é assim, então você vê assim, sabe? Então, o que, que ela fala? No entremeio tem muito líquido, entendeu, Thalita? Assim, ó, muito líquido. Então, você vai desinflamando, ele vai se unindo, mas ele está ali. Então, o grande lance hoje é entender o que se tem, as mulheres, principalmente as mulheres, descobrir o que elas têm. Se elas são magras ou não são magras, ela tem que ter os cuidados do mesmo jeito, né, Thalita? Porém, nós somos esteticamente críticos. O ser humano ele é esteticamente crítico. Com ele próprio e com o outro. É um fato. Falar com você que não é? É, ué. Você pode pegar aí, 90% da população mundial é crítica.
Talvez 10% não seja, talvez, nem tem tanta certeza assim. Né? Então, o que é a questão? O portador do lipedema tem que entender o que ele tem que se fortalecer espiritualmente, seguir o que é indicado para desinflamar e, se possível, fazer uma cirurgia, porque dentro da cirurgia, da área do lipedema, ou as cirurgias, porque tem pessoas que fazem mais de duas, três, né? Porque o caso é muito grave, ela vai melhorando o aspecto corporal e a chance de voltar ao que era é mínima, mas ele existe. Ele pode ser controlado em tamanho, como se diz, né? Tirou o lipedema, cortou, tirou, até ele voltar do jeito que era, só se a pessoa fizer muita coisa errada. Uhum. Entendeu? Mas aí a sua consciência, né? Seu psicológico já se fortaleceu. E aí te vem o quê? Vem para você um ato de autoestima. Fez a cirurgia, conseguiu mexer a perna, né? Porque a maioria das pessoas não conseguem andar normal, porque a coxa, a maioria tem na coxa. A maioria esmagadora tem na coxa, tá? Só, isso é bem importante, é um dado para se entender. Às vezes uma pessoa muito magra tem a coxa que esbarra. Você já viu pessoas assim? Normalmente é Acho que lipedema, não, sabia? A não. pessoa é magra, então varapau. Em cima ela é super magra, não tem no braço, tem nada. Mas o que que percebe? A coxa encosta. Por Uhum. exemplo, simples. Vou até criar um episódio desse lá no meu perfil, que eu falo episódios de quem tem lipedema e não sabia. Quantos vestidos eu tive na vida? Talvez 10. Talvez. Eu tenho 53 anos, vou fazer 54 agora em maio. Né? Então, assim, por que, Lorena? Porque é muito incômodo a coxa passar uma na outra. E eu tô te falando, é magra. Não tô te falando obesa, não, magra. Entendeu, Thalita? Ah, Uhum. não acredito. É, gente, gera um calor, fricção, É, é, machuca a pele, sim. acho. E quem não anda? Igual a Tamires, que fez a cirurgia, né? Em 2023, quando eu descobri o lipedema, ela fez 2 cirurgias ou 3 já. Ontem eu até vi uma postagem dela lá em São Paulo. Ela andava de lado, né, Thalita? Igual caranguejo. A perna dela não fazia isso. Ela estava com mais de 40 quilos do abdômen para baixo, em cima. Uma mulher magra normal. Ela não tem no braço, tá? Ela só tem nas coxas e panturrilha. A pessoa não anda, Thalita, ela não anda para frente, ela anda de lado. Como que você trabalha a autoestima de uma pessoa dessa, Thalita? Você está entendendo onde que eu quero chegar? É questão de locomoção. Não é... E é outra coisa, é a vida inteira o julgamento em cima da pessoa. Eu imagino a vida dessa menina, com 30 e poucos anos. Eu ainda fiz esporte a vida inteira, danço, continuo com lipedema, vou embora, sigo o baile, entendeu? Mas você tem que ter um fortalecimento espiritual, psicológico muito grande. Né? Hoje, pensando aqui, para mim, o meu objetivo é desinflamar mais e partir para a cirurgia. Por exemplo, você sabia que quem tem lipedema tem a síndrome dos joelhos escondidos? Não. Meu lipedema tá forte ainda, né? Mesmo tendo reduzido mais de 15 litros, aí tá forte. O joelho ele fica escondido, porque a gordura cobre ali a capa, né? Uhum. Ele fica escondido, você não tem joelho. Você, mais ou menos você vai ver seu joelho quando você sentar, dobrar a perna no alta, aí você vê o joelho. Mas você não vê o seu joelho quase. Você acha que é mais comum em mulheres, apesar a lipedema é mais comum em mulheres, tem homens que têm lipedema, mas pelo seu contato com outras pessoas com lipedema, você tem trazido essa questão muito da crítica. Você acha que a crítica é diferente no homem com lipedema e na mulher com lipedema? Sim, na verdade, a mulher vive críticas em todos os estágios da sua vida pessoal e profissional, né? Porque nós ainda estamos adquirindo nossos espaços. Né? E eu mesma vivo isso a vida inteira. Sempre trabalhei em ambientes masculinos, que você tinha uma mulher ou outra e que a gente ganhava um terço dos homens. Questão profissional. Questão pessoal, peso.
A maioria das mulheres que têm lipedema estão acima do peso, talvez 5 quilos, 30, 40, 50 quilos. Ok. E ele se concentra nessas regiões que eu disse. Bom, partindo dessa ideia, para a mulher é sempre mais sacrificante, porque nós temos uma alteração hormonal grande durante a nossa vida. Uhum. Na falta dos hormônios, que tem os hormônios ali da fase adulta, onde a mulher está ok, né? Estrogênio, que são os hormônios bons, ok, dá para você controlar melhor, mas igual eu. Foi depois que eu entrei 100% na menopausa, mais ou menos em janeiro de 2022, que eu dei um up assim, de aumentar 20 quilos assim, do nada. Aí que alertou, entendeu? Aí, conversando com a Juliana, eu falei, Juliana, tem que entender o que eu tenho, porque eu aumentei 20 quilos sem fazer nada. E os meus hormônios pós-menopausa estavam até razoáveis, então eu não estava naquela gravidade, tem que fazer reposição hormonal agora. E aumentou 20 quilos, é muito para quem já está acima do peso, você concorda? Uhum. Aí sua cabeça fica como? Você fica assim. Então, assim, a crítica em relação à mulher é muito maior. Até porque você vai, pelo Instituto de Ipedema lá de São Paulo, pelo que eu vi o doutor falando lá, né, o doutor, acho que é Fábio o nome dele, ele falou o seguinte: eles fizeram a cirurgia de um homem lá, só na coxa. Pensa uma coxa assim gigante. A perna normalzinha e a parte de cima magra. São dois corpos, né? Unificados ali. Ele não mostra o rosto dele, o homem. Nossa. E a irmã dele que conseguiu levá-lo para lá para fazer a cirurgia. Ela fala: meu irmão, papapá, mas ele não tem coragem de mostrar. Depois da cirurgia, que ele dá o depoimento, ele está todo enfaixado na coxa, mas ele não aparece. E nós aparecemos. Nós falamos. Você está entendendo? A mulherada está acostumada, né, Thalita, né? A nossa vida não é simples, não. A nossa vida é muito complexa. Tem até aquela música, né, que brinca, né? Como confiar em alguém que sangra todos os meses e não morre, né? É uma música que brinca com isso. Porque a mulher, ela já tem os desafios naturais dela, que não são poucos. Os desafios profissionais, intelectuais, familiares, pessoais. Aí você junta e vem com uma doença que dá na maior parte de mulheres, onde as maiores críticas de quem tem ou não tem lipedema vêm das mulheres, que vão interferir no psicológico, no social, familiar. Então, é isso. É para fortes, viu, Thalita? Para fortes. É para forte. Olha só, nós vamos fazer aqui uma pausa e nós vamos voltar no próximo bloco para falar mais dessas dificuldades e também das formas que você encontrou para navegar isso de uma forma mais saudável, ok? A Jônia. Aí eu vou colocar uma água quente no meu chá, que já tá um pouco frio.